E aí, meus companheiros e companheiras de leitura, tudo bom com vocês? Eu sou o Zero e sejam muito bem-vindos ao Tábula Rasa. Hoje eu vou falar sobre um livro, aliás, antes de mais nada, nada melhor do que uma noite chuvosa para falarmos um pouco sobre livros que, de certa forma, contribuíram com a mudança da sociedade ocidental como nós a vemos hoje, ou pelo menos de uma parcela dela. Porque hoje eu vou falar sobre este livro, lançado no Brasil como Pé na Estrada, On the Road, de Jack Kerouac. Gente, esse livro, lançado originalmente em 57, eu vou falar um pouco sobre a história do livro, né? À medida que eu falar disso, eu já vou estar falando sobre o filme, pois tem um filme dele, uma adaptação para o cinema. E depois vou dar minhas considerações, como eu sempre faço. Bem, On the Road nos traz uma história contada pelo Jack Kerouac a respeito de suas próprias viagens pelos Estados Unidos, sendo que parte dessas viagens ele fez sozinho, parte ele fez acompanhado. Basicamente o livro conta sobre essas indas e vindas dele pelos Estados Unidos. Tem até um mapa que ele desenha no filme que, digamos assim, dá uma visão interessante de por onde ele passou, dá a impressão até que ele deu a volta em todo o país, juntamente com o seu amigo Neal Cassady. Alguns de vocês que leram o livro podem estar achando estranho, mas é porque na versão editada de Pé na Estrada, o protagonista do livro é Sal Paradise e Neal Cassady é chamado de Dean Moriarty, sendo que na verdade são justamente, respectivamente, Jack e Neal, porque no caso a versão que eu li, On the Road, tecnicamente o manuscrito original, escrito em um rolo de papel, como esse aqui de trás, ele contém os nomes originais. Então, por exemplo, a namorada de Neal no início do livro, de Dean Moriarty, no livro, né, no Pé na Estrada, no editado, ela é Mary Lou. E aqui na versão, digamos, original, supondo que seja, ela é Luann, entre outros personagens. É interessante pensar que aparecem outros escritores aqui, como William Burroughs, o poeta Allen Ginsberg, acho que é assim que se fala. Mas, afinal de contas, isso é uma forma muito resumida de se dizer. Basicamente, ele começa a história contando como ele conheceu o Neal, ou Dean, e como ele vê que Neal é aquele cara bem agitado e tudo mais, e ele já tinha, digamos, viajado a outros lugares também. Parece que a essa altura do livro ele já tinha escrito outro livro e tal, que eu não sei no momento qual é. E eles começam a viajar por aí, uns junto dos outros, ou eles começam a ir em casas de jazz, em casas de bop, como ele chama no livro. E eles estão sempre lá no meio com essa galera negra, assim. É interessante pensar que o livro se passa ali aproximadamente final da década de 40, início da década de 50, basicamente, e eles rodando o país. Isso se não for totalmente na década de 40, né? Eles rodando o país juntos, ou em algumas partes do livro ele viaja sozinho e narra essas viagens dele, mas principalmente, assim, praticamente metade do livro ou mais, ele viajando junto com Dean, ou Neal, e passando por aí, encontrando várias pessoas e se aventurando o país afora. Em outros livros, ele retrata Jack, né, Kerouac, ele retrata ele mesmo, como é que se diz, indo para lugares, arranjando um bico lá, trabalhando, passando um tempo, aí ele relata o que ele passa por lá, depois ele sai e vai para outro canto. Aqui não, eles batem nos lugares e já saem logo, eles vão, curtem jazz, curtem blues, vão embora e tal, fazem umas amizades, conversam e tudo mais. É interessante notar que assim, geralmente quando você pega uma literatura dessa época, da década de 40, década de 50, eles sempre falam um pouco da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial.
E aqui não tem tanto disso. Ou fala-se muito sobre o racismo, que nessa época estava assim, polvorosa ainda nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi um lugar em que o racismo, digamos assim, até onde eu sei, ele demorou um pouco mais para arrefecer, digamos assim, para enfraquecer. E eles estão sempre ali, tratando eles como iguais e tudo mais. E basicamente é isso, eles contando as viagens dele, rodando pelos Estados Unidos com a namorada de Neil. E aonde entra, assim, eu não dá para entrar muito em detalhes, justamente porque é basicamente isso o livro. O filme, Pé na Estrada, que é esse o nome como saiu aqui no Brasil, 1h30 mais ou menos, ele traz basicamente isso. Ele é bem fiel ao livro, bem fiel mesmo. Usa os nomes inclusive dados na versão editada, que é Cy Paradise, Dean Moriarty, Mary Lou e tal. Sendo que ele pega momentos específicos da história do livro e joga tipo no início do filme, alguns ele joga no final do filme, ou então em alguns lugares lá, porque são cenas que, se você olhando pela ótica do filme, não faz diferença onde elas forem postas, porque são cenas, digamos assim, genéricas. No momento que eles chegam numa determinada cidade, aí vão para uma casa de jazz, aí um momento lá em que Dean, eu vou chamar de Neil, em que Neil fica pirando lá junto com um saxofonista negro, uma coisa bem desse gênero. Por que ele ajudou, por que ele contribuiu com uma das mudanças na sociedade ocidental como nós a conhecemos? Porque Jack Kerouac, ele foi um dos, digamos assim, uma das pessoas que influenciou, alguns dizem que ele é o pai do movimento beat, que em alguns lugares chamam de beatniks, se referem a eles como beatniks, mas outras pessoas consideram isso um termo pejorativo. Fato é que ele é considerado, digamos, um dos pais desse movimento, que a gente voltando ali para a década de 50, próximo da década de 60, vai ver que foi um movimento bastante expoente e que contribuiu, juntamente com a literatura dele, assim como outros artistas, com a criação do movimento hippie. E de outras coisas, né? Todo aquele negócio de uma vida, digamos assim, desleixada, uma vida mais despreocupada com as regras do mundo e tal, esse negócio de arranjar trabalho, constituir família, viajar por aí livremente, curtir a noite adoidado, como diria uma frase de Iggy Pop, vive intensamente, morra jovem. Eu não tenho dúvidas de que essa frase foi dita principalmente baseada nesse tipo de coisa. Porque é isso que eles fazem, eles viajam por aí, não arranjam empregos fixos e com pouco dinheiro que tem, bebem por aí numa época em que, digamos, café da manhã ou janta, essas coisas custavam uma mixaria, sobrava muito dinheiro para eles gastarem com bebida. E era basicamente isso que eles faziam. Esse estilo de vida, do qual Jack Kerouac foi uma das pessoas que influenciou, de sexo, drogas e música e festa por aí, não digo rock and roll, que praticamente não existia nessa época, eles foram um dos precursores disso. E isso também foi o motivo da sua queda, lamentavelmente. A minha opinião sobre esse livro, ela é muito clara. Essa versão, como ela não tem edições, ela é corrida. Nesse formato aqui. Não muda muito disso. É basicamente assim, corrido. E o que eu tenho a dizer sobre o livro? Tecnicamente, esse foi um dos fatores que tornou o livro cansativo para mim. Porém, em termos de história, o livro também é um pouco cansativo. Porque apesar de Dean Moriarty e Neil Cassidy ter sido um dos motivos que levou o livro ao boom, assim, ao estrelato, a essa coisa toda, eu não vejo dessa forma. Eu vejo Dean como um cara, digamos assim, extremamente inconsequente, tá entendendo? E Kerouac vê nele uma espécie de anjo. Ele venera Dean Moriarty de um modo tal que o que quer que Dean fale, ele acata. Isso mesmo ele sabendo que Dean já passou a perna em um monte de gente, que Dean é um ladrão de carros e tudo mais. Ele diz em um determinado momento do filme, não me recordo se é exatamente do livro, que o que ele aprendeu em casa, lendo livros
e pensando e tudo mais, aliás, lendo romances, histórias e pensando, Dean aprendeu na rua, na prática, digamos assim. E mesmo assim ele endeusa o cara. E pra mim isso é o fim da picada. Porque eles se metem em várias situações, inclusive Jack se mete em situações desagradáveis por causa de Dean, Cell, no caso Kerouac por causa de Moriarty ou Cassidy. E mesmo assim ele continua seguindo o cara, e isso é muito cansativo, isso é muito chato. Porque é claro que nem todas as pessoas vão olhar pra Neil e pensar, não, isso é tipo um caso perdido, o bicho parece que é hiperativo o tempo todo, sabe? Não consegue parar, de vez em quando ele surta. Tipo, ele engravida uma mulher, casa com ela, promete o mundo e tudo pra ela. Dali a um mês ele vai embora, abandona a mulher, vai festejar e começa a pegar outras mulheres por aí, querer viajar com Kerouac e tudo mais. Isso pra mim é muito chato, eu achei muito desagradável. No meu ponto de vista, as partes que tem Neil são as partes ruins do livro. E infelizmente isso é mais de 60% do livro. Tá entendendo? Por outro lado, foi isso que fez o livro estourar. E, inclusive, eu li por aí que a última esposa com quem Kerouac se casou disse que o sucesso, assim, parte do sucesso que Kerouac teve foi graças a Cassidy, né, a Neil Cassidy, sendo que as pessoas vinham atrás de Kerouac achando que ele era como Neil. E não é bem por aí. E isso, digamos assim, esse estouro, esse sucesso acabou, digamos assim, afetando muito ele negativamente. Ele, no final dos contos, morreu de cirrose, mas antes disso ele estava numa profunda depressão, o que é uma pena, né? É um caso que a gente pode dizer que o cara morreu por causa do próprio sucesso, digamos assim. Eu sei que vai ter muita gente que vai discordar de mim nesse quesito do porquê eu achei o livro ruim. No final das contas, apesar de achar esse um livro de fato relevante, porque ele influenciou isso e tudo mais, eu não curto personagens do tipo Neil Cassidy, que no caso era uma pessoa, né? Ele morreu tão jovem quanto Kerouac, sendo que mais tarde. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da análise até aqui. Eu recomendo o filme, porque apesar disso que eu disse aqui, os holofotes do filme são voltados para cima de Kerouac, que no caso é Cell Paradise. O nome do filme é Pé na Estrada. É interessante. E se vocês quiserem, digamos assim, não quero ler o livro e tudo mais, dê uma sacada no filme, 1h30 e tal. Mas é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado. Se curtiu, dá um like aí e comenta aí o que você acha pra gente bater um papo. E compartilha aí para espalhar a palavra de Kerouac e do movimento Bop. Beleza? É isso aí, pessoal. Boas leituras e até os próximos vídeos.